Nono ano, quanta saudade, né? Um ano que eu imaginava que a gente fosse fazer aulas presenciais de história, que iam marcar a vida de vocês. A gente fica afastado por uma tela, né? Mas a gente tenta aqui não deixar a peteca cair. E ainda esse ano vamos estar juntos presencialmente, tenho certeza disso. E a gente, se tudo der certo, vamos comemorar isso aí, porque fé em Deus está passando. Eu vou trazer aqui uma notícia para vocês, porque história também faz parte de atualidades, né? Trazer atualidade para vocês. A Rússia está desenvolvendo uma vacina para o Covid-19. Creio eu, que em setembro ela já terá a vacina em larga escala, né? Mas quem sabe antes disso a gente esteja de volta, tá? Aula passada falamos sobre Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Um homem, um grande democrata, um homem com pensamento futurista. Ô Rani, mas o que destaca esse homem entre os outros presidentes? Veja só, Getúlio Vargas foi importantíssimo, pois trouxe ao Brasil inovações. Juscelino chega e encontra um Brasil que ainda não era ainda o Brasil que queríamos. Não era o Brasil ainda que pudesse dizer industrializado. Ele então, na sua campanha, ele promete um Brasil novo, um Brasil moderno. Veja só, ele prometia fazer 50 anos de progresso, 50 anos de progresso em 5 de governo. E ele conseguiu. Observe. Ele tinha metas. Ele queria industrializar o Brasil. Mas como industrializar o Brasil se a energia elétrica era tão fraquinha naquela época, era pouca, que se chegasse para o Brasil 20 novas fábricas, as cidades ficavam sem energia, haveria queda de energia. Né? Então, ele passou a investir pesado em hidrelétricas, ele passou a investir pesado em portos. A hidrelétrica para gerar energia para as futuras fábricas que iam vir. Ele passou a fazer portos. Muita matéria-prima ia vir pelos portos. Muita coisa industrializada ia ser exportada pelos portos. Ele passou a construir aeroportos, pois muita coisa sairia de avião. Né? E ele passou a investir pesado mesmo, na infraestrutura das cidades, para que essas pudessem ter condições de receber fábricas. Ele também criou um programa de empréstimo de dinheiro para quem quisesse montar uma fábrica e tivesse condições para isso. Né? E aí, ele começou a montar um Brasil novo, um Brasil moderno. Ele pegou para ajudá-lo um famoso Oscar Niemeyer, né? Um arquiteto, e eu vou colocar aqui uma pegadinha para vocês, que sempre cai em vestibular e muita gente erra, mas o aluno do SEDUC não vai errar. Por exemplo, pergunte a qualquer pessoa de sua casa aí. Você vai ver que as pessoas vão errar. Olha só. Geralmente, todos sabemos que foi no governo de Juscelino Kubitschek que Brasília foi construída. Uma cidade totalmente planejada. Né? Naquela época, você falava em uma cidade que não tinha poste de energia, que a energia passava por baixo da terra. Naquela época, você falava em uma cidade onde praticamente não havia esquinas. Olha que coisa, né? Então, era tudo novo, tudo moderno. Uma cidade em formato de avião no centro do Brasil. Por que no centro? Porque ficaria como um polo de inteligência para controlar todo o país, tirando a capital da beira-mar, o que é um grande risco para qualquer nação, certo? Então, a ideia era simples, era trazer Brasília para lá, daqui a pouco eu ponho a pergunta, era trazer Brasília para o centro, ele conseguiu isso, e aí, na construção de Brasília tem um fato interessante. Brasil é Brasil, sempre foi. Os caminhões que vinham com cimento, que vinham com areia, eles chegavam e tinha ali um senhor com a prancheta, anotando, cada caminhão passava, para depois fazer o pagamento aos caminhões pela quantidade de vezes que chegou. Conta-se a história que muitos caminhões chegavam com cimento, davam a volta e chegavam de novo com o mesmo cimento, era anotado como se fosse um novo caminhão. Quer dizer, a corrupção, não que ele queria, mas é algo injetado na política federal. Né?
E aí conseguiu fazer Brasília uma cidade moderna, evoluída, para a época extraordinária. Se você olhar aquele prédio do Planalto, ele tem um espelho d'água embaixo, era para dar a intenção de que estava flutuando. Se você notar, ele tem o côncavo e o convexo, ele tem assim e assim, duas conchas. Seria a ideia de que recebia a ideia do povo e aqui dentro ela era processada. As duas torres mandariam de volta para as pessoas os benefícios como canhões, né? Ideia de Oscar Niemeyer, o arquiteto que projetou todos os prédios de Brasília. Mas tem uma prova que tem assim: quem foi o urbanista responsável pela construção de Brasília? Aí tem Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Frederico Nietzsche, né? Ou Paulo Afonso. Todo mundo vai em Niemeyer. Mas Niemeyer não foi o urbanista responsável pela construção de Brasília. Pela construção de Brasília, o urbanista foi um cara chamado Lúcio Costa. Esse cara que planejou tubos onde passariam energia, tubos onde passariam água encanada, tubos onde passaria água de chuva, tubos onde passaria o esgoto. O cara que bolou a cidade, o formato da cidade, Lúcio Costa. Em muita prova de Enem faz essa pegadinha. E o aluno do SEDUC não vai errar essa. Certinho? Lá na frente vocês vão lembrar disso. Então, Getúlio saiu, aí nós tivemos o governo Dutra e agora Juscelino Kubitschek. Ele investe pesado, inclusive, nas indústrias automobilísticas. Ele traz, pela primeira vez no Brasil, a fábrica de carros em grande escala. E o Fusca era o carro do momento. O Fusca era o carro top, como pode dizer, né? E ele passa a ser um presidente invejado pela sua criatividade e pujança de crescimento. Só que ele tinha inimigos, né? A política do Brasil é suja. Você dificilmente consegue governar sozinho, né? Ele inaugura Brasília, vou botar até umas imagens aqui, inaugura Brasília, festa, as pessoas comemorando, só que tem um problema. Ele, para construir Brasília e para investir em hidrelétricas, em pontes, estradas, portos, aeroportos, ele pega dinheiro emprestado, ele vai no INSS, que tinha uma reserva, pega também, e ele deixa o Brasil moderno, ele deixa o Brasil industrializado, ele deixa o Brasil com nova aparência, só que deixa o país endividado. E esse endividamento é que vai fazer com que o Brasil caia na mão de outros presidentes que talvez não tivessem a boa intenção que ele tinha, né? Porque já bolavam aí um golpe, já bolavam aí tirá-lo do poder. E só não aconteceu porque ele era aquele cara, ele conseguia ter bons relacionamentos na oposição e isso o mantinha firme, né? Foi um momento também que surgiram ritmos musicais diferenciados, como a bossa nova, né? O governo dele foi marcado por evolução e ele é um dos raros casos na política do Brasil onde tudo que prometeu ele cumpriu, a um custo alto, mas cumpriu. Então, Juscelino Kubitschek, o cara do plano de metas, de evoluir um país, transformar um país agrário num país industrializado, e ele conseguiu, né? Juscelino Kubitschek, o cara que projetou e inaugurou a cidade de Brasília e que deu ao Brasil, deixou o Brasil num patamar diferente mundialmente. Galerinha, um grande abraço para vocês. Eu vou deixar aqui as páginas das atividades para vocês ao final do vídeo, para que vocês façam essas atividades, tá? Que a gente possa estar acompanhando isso aí. Precisamos corrigir, tá? Tenho certeza que essas aulas que nós estamos fazendo, com o material do livro e com as atividades que vão vir, vão deixar vocês preparados. Mas eu queria pedir uma coisa. Tire um tempinho para ler o livro, leia o livro de história, tire uma hora do dia,
dá uma lida no conteúdo do livro. Eu sei que às vezes é chato, quando a gente está longe da escola, perde um pouquinho o estímulo, mas as pessoas que amam vocês, as pessoas que torcem por vocês, as pessoas que pagam a escola por vocês, merecem isso, merecem um esforço a mais. Então estude, joga duro. Eu conheço cada um desse nono ano e eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito no futuro de vocês. Um abraço no coração. Vou deixar aqui as páginas da atividade, tá ok? Um abraço.